Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Vamos para mais uma aula da disciplina de redação. Hoje nós faremos apenas a correção daquele TD que eu passei para vocês na aula anterior, com questões interpretativas e com os descritores. No caso, foram 5 descritores para cada questão descritor. E como nós, nesse último bimestre, não tivemos conteúdos específicos, focamos mais nessa questão interpretativa com esses descritores do SPAES. Vocês vão acompanhar essa correção e desde já eu já quero pedir que vocês deem uma estudada naquela folha dos descritores que todo mundo tem na contracapa do caderno, onde nós fixamos na primeira semana de aula, e que vocês deem uma lida, certo? Para que nas avaliações vocês não tenham tanta dificuldade, tá bom? Então, essa atividade que foi passada, na verdade foi um TD, foram 5 questões, onde essas questões vêm com o texto, em seguida a questão referente ao texto, e depois vocês iriam identificar qual desses 5 descritores aí que a gente vai já ler se encaixaria em cada questão. Muita gente já me enviou essa atividade, parabéns aos que enviaram, muitos acertaram 100%, outros tiveram dificuldade em identificar o descritor, mas isso é normal, certo? É natural que aconteça. Alguns ainda não me enviaram, portanto, acompanhar essa correção para que vocês fiquem afiadinhos aí com relação a essas questões do SPAES, tá certo? Então, assim, de acordo com esses descritores, que foram 5, essas questões propostas deveriam ser resolvidas e, em seguida, identificado o descritor, tá certo? Quais foram os descritores trabalhados? Foi o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O descritor 5, identificar o tema ou assunto de um texto. O 17, reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios. E o descritor 21, que é reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos, ok? Vamos iniciar. A primeira questão vinha com um texto intitulado Craques Sem Idade, certo? Todo mundo leu esse texto direitinho. Para não ficar tão cansativo, eu não vou ler texto por texto não, tá bom? Vou só fazendo aqui a leitura do título e fazendo os comentários, tá bom? Então, esse texto aqui do Craques Sem Idade, a questão trazia a seguinte questão. No trecho, ora, o primeiro tempo caracterizara-se por uma esterilidade bonitinha, que está lá no 3º parágrafo. O uso do diminutivo, no caso bonitinha, em destaque, sugere A, admiração, B, suavidade, C, deboche ou D, tamanho. Então, todo mundo, assim, a grande maioria que me enviou, pouquíssimos erraram, estava de graça, né, sair, até porque o descritor trabalhado aí era um descritor fácil. A alternativa correta é a C, deboche, tá bom? E o descritor trabalhado aí era o 21, reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos, tá bom? Então, todo mundo sabe que bonitinha, na verdade, é um diminutivo, né? E esse diminutivo, ele deu uma ideia de deboche aí no texto, ok? Questão 2, gente, era o texto intitulado Verde, né, que vai falar um pouco do Nordeste brasileiro, da questão do inverno, da questão de quando o sertão ressuscita, que fica muito bonito, tudo verdinho e tal. A seguinte proposta era, nesse texto, a palavra babugem é o mesmo que A, terra coberta de brotos verdes, B, mandioca para fazer farinha, C, terra muito seca do verão, ou D, cabra para dar leite às crianças. Então, nessa questão aí, nós temos a presença do descritor
3, gente. O que diz o descritor 3? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, quando eu falo em babuja, essa expressão está querendo dizer o quê? Que é uma terra coberta de brotos verdes? Sim, não é? Então, a alternativa A é a mais condizente, ou seja, a correta, tá bom? Para quem acertou, parabéns. Para a terceira questão, nós trabalhamos um texto maravilhoso, a importância do abraço, certo? Onde ele propõe que a gente deve abraçar os pais, irmãos, amigos, parentes e assim por diante, que o abraço nos faz bem, que a emoção do abraço é maravilhosa, é incomensurável, é recíproco e tudo mais, tá bom? Trouxe aí o vocabulário incomensurável, que não se pode medir, imenso, grandioso, e altruísmo, que é a dedicação ao próximo, é se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, certo? E a questão era a seguinte: nesse texto, no trecho, porém raramente experimentamos o abraço, que está no primeiro parágrafo, a palavra destacada expressa ideia de quê? De comparação, de oposição, de explicação ou de conclusão. No caso, a palavra destacada seria porém, né? Porém, raramente experimentamos o abraço. Nós já estudamos isso, porém, lá nas coordenadas. Essa expressão porém aí, tá? Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer oposição, que seria a alternativa B, certo? Mas, porém, que são aquelas conjunções coordenativas que nós vimos, ok? Que descritor trabalhado nessa questão aí, gente, da questão 3, é o descritor 17, que diz assim: reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios. Nós não temos a presença da conjunção, porém, então foi facinho de identificar, não é verdade? Vamos para a penúltima, que é a quarta questão. Temos aí mais um texto sobre o skate, falando sobre esse esporte, né? Que é um dos mais praticados no mundo e que na década de 90 é marcado pela profissionalização do esporte. E a partir do ano de 2000, grandes shows e competições de skate aconteceram e acontecem, ok? A questão era: qual o tema desse texto? Essa aí tá de graça. A história do skate. B, a construção de rampas de madeira. C, a invenção da roda. Ou D, a profissionalização de um esporte. Então, essa todos acertaram. Quem me enviou, parabéns, porque estava uma informação bem clara, bem explícita, que é, na verdade, o descritor 5, identificar o tema ou assunto de um texto, que também poderia estar no descritor 1, tá? Mas aí no caso foi o 5. E para fechar a quinta questão, colocamos um texto aí intitulado Aposta na Prevenção, sobre a questão da obesidade, da importância do leite materno, de amamentar, né? De acordo com alguns pediatras, o leite materno é muito bom, como todos sabemos, e até evita a questão da obesidade, tá certo? De acordo com esse texto, qual alimento pode evitar que o bebê se torne um adulto gordo? Essa também estava de graça, gente. No caso aí a letra C, o leite materno. E o descritor trabalhado também de graça é o descritor 1, localizar informações explícitas, estava bem clara, bem explícito no texto, ok, gente? Pronto, então assim, feito essa correção, eu gostaria de reforçar que próxima semana nós teremos as avaliações globais, iniciaremos na segunda, iremos até no sábado letivo, que é dia 12. Essa avaliação de redação será nesse formato toda de interpretação, abordando descritores. Então, vocês estudem, certo? Para obterem bons resultados, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.